Começou. Então vamos lá, orar a Deus, eh, pedir a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, com sua misericórdia imensa, que toque em nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos, para que a sua palavra possa penetrar nosso corpo, nossa mente, nossa alma, nos alimentarmos do nosso pão diário, que possa ser revelado a nós a tua vontade, quem o Senhor é, e tudo aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, Senhor. Que a gente possa levar isso para a nossa vida, nos nossos passos, no nosso dia a dia, para que a gente possa sempre honrar a Ti, como o Senhor nos ensinou. Então vamos agradecer a Ele, pedir que o Senhor me use como canal, Pai, para que eu possa falar aqui não somente como um ser humano, obviamente, mas que seja sempre a Sua palavra, seja sempre a Sua vontade, seja o Espírito Santo me guiando para ler a Santíssima Palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos iniciar. A gente vai começar aqui com Caim mata Abel. Falando, vou voltar só um pouquinho lá sobre ontem, quando a gente leu, iniciou ali no versículo 14, né, que Deus fala, então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, ou seja, há uma consequência ali, que a gente está vendo que vai iniciar uma consequência, uma vez que você fez isso, algo vai acontecer. Então, uma vez que você iniciou isso, você começou com isso, e fez o que ele fez, né, a gente consegue entender ali que inicia a guerra espiritual. Ali começa a nossa guerra entre o bem e o mal. E isso não é de agora. Então as pessoas às vezes falam, agora a gente está vivendo o bem e o mal, a gente está vivendo isso, tantas coisas estão acontecendo, e olha isso, gente, isso existe desde o início do mundo. Tudo que a gente está vendo hoje acontecendo no mundo, por exemplo, obviamente é a gente encaminhando para o fim, né, encaminhando para que esteja tudo montado perfeitamente do jeito que Deus quer para o início para o início de Apocalipse, obviamente, primeiro arrebatamento, mas tudo isso que a gente está vendo iniciou lá atrás. Então o que a gente está vendo aqui não é um livro com final, não é um livro com início feliz, né, quer dizer, o início é, mas essa parte aqui da humanidade não foi um início feliz, né? A gente consegue ver ali que Eva era quem estava no controle, a gente vê que, né, nós sabemos, não podemos ignorar o fato de que a gente sabe que a mulher, especificamente, tem um poder de persuasão muito grande, sabemos disso, né? E a gente via ali que Eva estava, basicamente, se a gente quiser entender assim, que ela estava ali no controle da decisão, foi ela quem começou a falar, ela que quis, né, olhar ali e falar e tomar a decisão de comer o fruto, de dividir aquilo ali com a serpente, aquele momento com a serpente ali, com o diabo, né, começar a falar, ela é quem fez Adão comer, foi ela quem, então a gente precisa entender os papéis, por isso quando Deus fala que multiplicarei grandemente, não, desculpa, quando ele fala com o homem, visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto, ou seja, ele ouviu a ela, e quando ele fala para a mulher que o seu desejo será para o seu marido, né, ele está dizendo especificamente, dependendo de como de como é a sua Bíblia, a tradução, que ele vai ele vai, não é controlar, qual seria a palavra? É como se ele fosse tomar conta agora, como se ele fosse estar acima, porque até então Deus tinha colocado a mulher para auxiliar o homem, e o homem faria o seu trabalho lá no campo, né? Não trabalho porque eles não tinham trabalho, mas ele estaria lá no campo enquanto a mulher iria auxiliar. Então não existia esse tipo de hierarquia, digamos assim, né? Existe hierarquia, obviamente, de nascimento, de criação. Veio o homem primeiro, depois veio a mulher. Mas nesse caso aqui, num relacionamento homem e mulher, eles eram paralelos ali, estavam paralelos, né? Não de nascimento, mas de tarefas e de compartilhar a vida ali no jardim com eles. Então, quando Deus fala seu desejo será para o seu marido, né? Se você for na tradução hebraica especificamente, que é a mais antiga, se você ler e estudar especificamente essa parte, a gente vê que ele vai, eu esqueci a palavra especificamente, é como se ele fosse, ele vai estar no controle, seria mais ou menos isso. Eu não consigo traduzir essa palavra que tem na minha cabeça agora em inglês especificamente, mas ele vai, é ele quem vai
tomar conta disso aqui. Então, é como se nesse momento em que ela faz o homem pecar, em que ela faz, né, e a gente não pode mudar isso, a gente não tem como mudar essa realidade que existe. Foi a mulher, foi Eva que fez, né, que seduziu ali, que fez esse papel de entregar a ele. Então, a gente vê que ela era mais persuasiva, obviamente, o homem mente mais fraca, algo que não é tão diferente do dia de hoje, que a gente vê muitos relacionamentos assim, onde a mulher ela tem esse papel. Então aqui era para serem juntos, né? Mas depois que ela fez o homem pecar e ali acabou a queda da humanidade, Deus falou: então agora o seu desejo vai ser para o seu marido, ele que vai comandar isso aqui. E aí colocou essa parte quando ele fala e ele a dominará. Então essa parte veio de um erro humano. Deus não tinha feito isso para que fosse dessa forma, né? Mas desde essa desobediência e ela fazendo Adão pecar, Deus instituiu dessa forma. Então a gente já viu ali que começou essa guerra entre o bem e o mal. E aí aqui vai entrar agora, a gente vai ler o capítulo 4, que é Caim mata Abel, e a gente vai entender agora mais sobre essa guerra espiritual, sobre essa coisa que a gente vive entre o bem e o mal até hoje, desde o início do mundo, como a gente pode ver, né? O meu cachorro está aqui do meu lado, ele está roncando, então se vocês ouvirem, é o meu cachorro. Bom, então vamos lá. Capítulo 4, Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz e dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Então, aqui a gente tem o início da inveja sendo apresentada a nós, né? O que a gente consegue entender? O que significa, tá, essa parte dessa oferta? A gente sabe, Deus já tinha, obviamente, explicado a Adão, já tinha explicado, obviamente, a Eva, sobre os ensinos, sobre eles, porque eles não sabiam absolutamente de nada. Quando eles foram entregar a oferta, significa o quê? Que eles sabiam que agora era necessário ofertar a Deus pelos pecados, por tudo aquilo. Então, quando Deus coloca a pele neles, a gente sabe que existe um sangue, existe uma morte para cobrir os seus pecados, né? Então, eles já aprenderam, já sabiam que era necessário essa oferta de sangue. Então, como Abel ele era pastor, ele trouxe a melhor das melhores ovelhas, o primeiro fruto de tudo, né? Ele entregou a Deus tudo que ele tinha de melhor, obedecendo aí o que a gente entende dessa lei que vai vir em Levíticos lá na frente, a gente vai ver isso, né? Que Deus ele não precisa, mas que ele ensinou, né, ao povo que eles deveriam fazer esse sacrifício com animais. Então, quem tinha esses animais? Abel. Então, Abel fez. Caim, por si só, ele não era pastor. Mas olha como ele fez. Deixa eu abrir aqui. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas. E isso é o que fez a diferença. Abel, ele pegou a melhor parte, né? Que a gente vai ver isso depois sobre a parte gorda dos animais. A gente vai ver isso em Êxodo, a gente vai ver isso mais pra frente. Então, aqui ele tá falando, ele fez absolutamente como deveria ser feito para um ritual de oferta a Deus, aos pecados e a Deus. Já Caim, não. Então, Caim, agricultor, né, passando muito tempo, ele trouxe do fruto da sua terra uma oferta ao Senhor. Ele pegou um fruto. Ele não deixou claro aqui pra gente que ele pegou do melhor fruto ou que ele pegou um animal emprestado para fazer a oferta. Ele pegou um fruto. E aí, quando a gente entende, é, quando a gente vê dessa parte da oferta que cada um fez de forma diferente, a gente consegue entender aqui, por conta da inveja de Caim, que o mal consegue
conseguiu, né, penetrar numa família, vindo do pecado, obviamente, mas conseguiu penetrar a ponto de que a morte física fosse, entre o homem, né, por isso inclusive que existe não matar, obviamente, conseguiu penetrar dessa forma para os sentimentos que não vêm de Deus. Então a inveja, ela não vem de Deus. Quando a gente sente inveja, ou quando a gente é invejado, quando a coisa, isso pode ter certeza que isso não vem de Deus, isso não é de Deus. E foi a primeira coisa que Caim teve, porque Caim falou: bom, ele fez a oferta, Deus aceitou e a minha não, e foi lá e matou ele. E Deus aceitou Abel com agrado, ele aceitou com agrado, mas não aceitou Tai. Por que que Deus não aceitou de Caim então? Por que que Deus? Porque Deus ele tem um sistema que funciona da forma com que ele criou, da forma com que ele fez, da forma com que ele comandou que se fosse feito. Quando a gente vai ver isso mais na frente, inclusive com a arca a arca da aliança, na qual uma pessoa carregando, tinha um grupo de pessoas, isso lá na frente com Davi, a gente vai ver, carregando a arca, pegou a arca e segurou de forma errada, e ali Deus fulminou a pessoa. Então há é um decoro a palavra, não sei qual seria a palavra, mas há uma forma de você respeitar as ordens de Deus, de você respeitar, igual por exemplo, você, não sei se todo mundo aqui tem filho, mas quem tiver filho, a gente tem essa ideia que, nossa, mas não precisava ter matado, não precisava ter isso, não precisava ter feito aquilo, Deus podia ter aceitado, vamos lá. Quando você fala para o seu filho, não faça isso, você não espera que ele se rebele. Você não espera que ele, né, vire um rebelde ou que ele faça, não, não vou fazer, eu vou fazer o que eu quiser, e vá, dependente da idade do seu filho. Porque você, como pai, quando ama, você, como mãe, como ama, você quer o melhor para o seu filho. Então, quando você dá uma instrução para o seu filho, o que que você espera? Você espera que o seu filho obedeça a sua instrução, né? Obviamente que com o tempo, a pessoa sendo mais velha e tudo mais, o próprio discernimento, a própria sabedoria em Cristo vai levar a pessoa para os caminhos, né? Mas um pai e uma mãe, a primeira coisa que, o primeiro instinto, né, materno e paterno que eles têm é que o filho obedeça. Então, se a gente vê esse aqui fazendo da forma com que Deus falou e o outro não, Deus rejeitou. Deus não falou, Caim, você está expulso de onde você está, ou então eu te odeio, eu não quero mais que você oferte nada a mim. Ele só não aceitou a oferta de Caim. E tá tudo entendido dessa forma. Não aceitou a oferta de Caim. Mas isso foi o suficiente para que Abel morresse. Isso foi o suficiente para que Caim tivesse aí um complexo, né, de inferioridade, ou seja lá qual foi a palavra de hoje em dia, que a gente usa, vem com a inveja, porque eu não sou o suficiente, porque que eu não fiz isso, e aí pronto, mata o seu irmão. Então, ele se enfureceu e o seu rosto transformou. Então, isso não pode ser algo de Deus, né? Então, a gente entende ali o porquê, inclusive, de Deus já conhecendo Caim, já não ter aceitado, não foi de coração que ele trouxe. Ele pegou um fruto do que ele tinha ali e levou para Deus. Abel fez questão de pegar as partes gordas das primeiras crias dele. Então tem todo um mecanismo da gente entender o que é que você está doando a Deus. É só, tipo, é 30 minutos, eu vou fazer isso aqui rápido, porque tem que assistir, tem que ler, vou ler rápido, não entende, não põe para cá, não vai daqui para cá, não faz com que isso seja, né, o seu motivo de alegria do seu dia, por exemplo. Então há uma grande diferença entre você estar entregando a Deus tudo que você tem de melhor e só entregando a Deus. E Deus não aceitou a oferta dele. Então, versículo 6: O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Lembra que eu falei lá atrás? Deus sempre pergunta para que ele possa ouvir a própria resposta e responder. É óbvio que Deus sabe, mas ele faz a questão de perguntar: Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Calma aí que agora eu não sei se eu. Ah, tá aqui, ó, pronto. Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Então Deus está dizendo, antes que as pessoas, né, perguntem ou questionem Deus, por que Deus não quis aceitar? Olha o que ele fala: se você fizer o bem, não vai ser aceito? Então o que ele fez não foi bem, não foi bom, não foi o que ele deveria ter feito, tanto que o outro fez de forma melhor. Logo há uma comparação do que era para ser feito e o que não era para ser feito. Então se você fizer o bem, por acaso não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É possível a gente dominar, obviamente, com o Espírito Santo, sobre o pecado. É possível, porque Cristo venceu o pecado. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo.
Aí tem uma letrinha C, dependendo de como está da sua Bíblia, mas aqui está escrito conforme o Pentateuco samaritano, a Septuaginta, são versões muito mais antigas, né? A Vulgata e a versão siríaca. O texto massorético não traz vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, peraí aqui. Então, o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Tudo o que há vergonha, tudo o que há falta de inocência, tudo o que há medo, te tira de perto de Deus. A mesma coisa que ele fez a Adão e Eva. Onde é que você está? Né? Onde é que você está? Perguntando. Como você sabe que você está nu? Fazendo as perguntas. E aqui Deus faz a mesma pergunta. Onde é que está o seu irmão? Porque Deus já tinha visto o que tinha acontecido, viu que ele matou e fez, ele entendeu o que ele tinha feito. E então respondeu ele: eu não sei, eu não sou responsável não, peraí, desculpa. Eu não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Olha o nível, olha como a raiva, como a inveja, como né, essa maldade, como ela muda, inclusive o seu próprio equilíbrio de julgamento. Olha como ele fala com Deus. Se você faz isso com seu pai, com a sua mãe, hoje em dia não é mais assim, mas na minha época, se você falasse isso, você levava um tapa na sua boca. Imagina Caim, nesse momento, fez algo errado, ele matou seu irmão. Ele foi dominado pela raiva, dominado pela inveja, pelo ódio, né? Você não tem como dizer que ele matou por amor. Então ele tá lá, ele faz tudo isso e ainda tem a audácia de falar com Deus: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Então disse o Senhor, versículo 10 aqui: disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, ou então, amaldiçoado é você e expulso da terra, ou ainda amaldiçoado é você mais do que a terra. Por que que mais do que a terra, tá? Porque a terra ela foi amaldiçoada lá atrás. Deus falou ali, vocês viram no capítulo 3, quando Deus amaldiçoou a terra quando estava falando com Adão. Então a terra ela já era amaldiçoada, né? E aí, agora ele fazendo isso, você está expulso ou você está amaldiçoando ou mais do que a terra, né? Então, mais do que a terra você está amaldiçoado, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Então disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. E aqui tem, conforme a Septuaginta, Vulgata e a versão siríaca. Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então, uma pessoa estranha está saindo para outro povoado e está dizendo: bom, vou entrar em terras, em lugares diferentes e ali eu posso ser morto. Veja bem, a gente não tem especificamente na Bíblia, Deus não deixou, né, obviamente, escrito aqui para gente sobre quantos filhos Adão e Eva tiveram, né? Existem estudos que falam que eles tiveram mais de 100 mil crianças, de mais de tantas mil pessoas, então formando aí grupos, formando tribos, formando pessoas que foram indo. Aqui a gente está vendo a história de Caim com Abel. A gente está vendo a história aqui dos primeiros filhos e a gente está vendo a história da primeira morte entre, né, irmão matando irmão. Então, antes que as pessoas comecem a criar invenções e dizer que, né, mas como assim? Como é que eles tiveram filhos? E como é que tinha mais povos? Por que que ele falou que vão matar ele? Que existe mais pessoas no mundo? Deus não deixou aberto aqui pra gente qual é o tempo, qual é o período dessa parte que ele tá lá atrás, falando do Jardim do Éden, com Adão e Eva, até chegar a Caim e Abel. Então, Adão e Eva tiveram filhos, né? E aí a gente entende, obviamente, quando ele fala
se só pode ter vindo de Adão e Eva, existe mais população. Então eles fizeram houve mais filhos, tiveram mais filhos, e aí aqui o Caim está dizendo que ele vai morrer por conta dessas pessoas que não sabemos quanto tempo foi do jardim, da expulsão do jardim até aqui. Até porque Caim e Abel já são adultos. Então ele já tem, um já é pastor, o outro já tem plantio e tudo mais. Então a gente não tem acesso a quantos anos depois veio, né? A gente não tem acesso a isso. Mas a gente tem entendimento, que se ele falou, onde quer que eu vá, alguém vai me matar. Você está me expulsando da minha terra, desse lugar aqui que eu moro. Aqui todo mundo me conhece, ninguém vai me matar. Mas se eu for para outros, pode ser que eu morra. E Deus colocou um sinal que também não sabemos o que é, para que ninguém, para que qualquer pessoa que visse não matasse Caim. Mas o que é o principal aqui, o que é o foco para a gente entender é que a proteção de Deus para aquele a proteção de Deus e o perdão de Deus está disponível para todos. Absolutamente qualquer um. A gente não vê especificamente Caim falando, me arrependo, me perdoa, né? A gente vê ele entendendo o que ele fez. Ele fala, bom, meu castigo é maior do que eu posso carregar, eu vou ser morto, não sei o que. A gente vê ele com a preocupação, a gente vê ele com medo, né? Da consequência do que ele fez ali. Mas Deus, ele está demonstrando pra gente aqui que ele está sempre disposto a perdoar. Tanto que quando ele, né, Caim fala que ele vai morrer, Deus falou: não, não vai ser assim. Então, até o fim da vida de Caim ali, ele teve um momento para poder ser perdoado. E Deus, ele tá ali sempre se deixando disponível para perdoar. Tá, mas olha o tipo de, olha o que ele fez, olha como que ele foi ruim, olha como ele foi. Deus, ele é sempre disponível a perdoar, sempre. Então, o único que ele não perdoou se chama Lúcifer, Satanás, o anjo que tinha um grande cargo nos céus e que foi expulso, né? Eles só tinham Deus tinha número específico de querubins, que são os maiores, né? São 4, se não me engano, e ele foi expulso. Então, para a gente entender, né? Isso a maldade dele é tão grande, ele é tão perverso, olha o que ele causou no mundo, né? Ele é tão ruim que Deus não o perdoou. Primeiro, porque ele é orgulhoso, nunca pediu perdão, pelo contrário, queria fazer com que Cristo ajoelhasse para ele, queria fazer com que Cristo se jogasse para poder se contradizer na palavra, quando Deus fala, né, para testar Deus, quando Deus fala que os anjos, que ele poderia cair, que os anjos salvariam ele, né, tá falando de Salmos, e ele ali tentando Cristo, tentando Cristo, tentando Cristo, 40 dias de tentação. Então ele ele usa artimanhas para poder fazer as pessoas caírem, né? E ele é tão ruim que é impossível perdoar. Ele não pede perdão, ele tem orgulho, é ego, né? Tudo isso. E aqui aconteceu com Caim a mesma coisa. Ele teve o orgulho ferido quando ele viu que a oferta do irmão foi aceita e a dele não. E aí, tomado por essa coisa, né, que não vem de Deus, obviamente ele acabou matando o irmão. Mas Deus se fez presente para poder perdoá-lo. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi para a terra de Nod, ou que significa peregrinação. Ele foi andar, peraí, Nod significa peregrinação. Então ele foi vagar por aí, ele foi andar por aí a leste do Éden, né? A leste do jardim. Ele não estava no jardim, ninguém estava mais no jardim, mas ele estava a leste, ele estava indo a leste do jardim. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou. Deixa eu ler daqui, peraí, desculpa. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Então, tá, mas quem era a mulher? Como é que foi? Como eu acabei de falar lá atrás. De um tempo para cá, de um capítulo para o outro, a gente não tem ideia de quanto foi esse tempo. Aqui já existe uma mulher adulta, cremos, adulta, madura para ter filhos. Então já se passaram anos, já existem pessoas, já existem. O início é Adão e Eva. Tá, e eles tiveram que, né, ficar entre eles e popular. O que que Deus falou? Multipliquem-se, né? Então Deus, quando falou para eles se multiplicarem, era entre eles, obviamente, até que veio a lei, porque eles não pudessem fazer mais aquilo, mas Deus falou para que eles pudessem se multiplicar. Então Caim teve relações com a sua mulher e engravidou, e deu à luz a Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, ou seja, você não funda uma cidade se não tiver pessoas para tal. Então já existia bastante pessoas, né? Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu
Desculpa, peraí. A Enoque, seu filho. A Enoque nasceu Irade, que tá falando da descendência já, desculpa. Peraí. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres. A gente não sabe o porquê ele tomou duas mulheres, ou o que fez ele tomar duas mulheres. A gente sabe que Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Lameque, né? Como é que fala? Não foi uma boa pessoa, a gente vai ver o porquê, mas Lameque pegou duas mulheres para si. Então Lameque tomou duas mulheres, uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também deu à luz a um filho, chamado Tubacaim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Aí tem aqui a explicação. Ou que ensinou a todos os que trabalham o bronze e o ferro. Ou seja, se ele ensinou, é porque ele sabia como fazer. Logo, ele trabalhava com isso, é o entendimento. Tubacan teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada, peraí, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei, olha aí, por isso que a gente entende de Lameque, veja bem. Eu matei um homem porque me feriu. Olho por olho, dente por dente, que depois no Novo Testamento Jesus fala sobre isso, né? Olha o que ele fez. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. E aí continua. Então aqui já controle de tudo já foi perdido, né? Dá para entender. E aí agora a última parte. Novamente, Adão teve relações com sua mulher. Deus não deixou explícito todas as vezes em que Adão e Eva tiveram relacionamento, né? Não explicou quantos filhos tiveram, quantas vezes eles tiveram, aliás. Mas ele fala, novamente, nesse caso, teve relações com a sua mulher e ela deu à luz a outro filho, aqui, aí veja bem, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então, Deus colocou um outro filho porque um outro foi tirado dela. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. E aí tem uma letrinha B, ou proclamar, tá? Que tá escrito aqui, ó, ou proclamar. A gente terminou já a live de hoje. Na segunda-feira a gente vai falar sobre a descendência de Adão, que vai ser muito importante também, tá? Mas eu queria falar o seguinte: existe na versão antiga hebraica chamada chamada a tradução, seria a tradução, com ênfase no a, né? Como se essa fosse a tradução, que vem do hebraico e tudo mais. Existe essa versão que ela traduz essa parte de. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Existe a explicação do hebraico que não seria invocar, seria profanar. Então a gente aqui entende assim, né, proclamar ou então clamar, mas nessa tradução específica chamada a tradução, existe a explicação do hebraico que é profanar. Então é como se eles estivessem já virando uma baderna, onde já tem morte aqui, já tem morte ali, já tem, né, pecado aqui, pecado ali, como se fosse profanando o nome de Deus. E aí vai começar, obviamente, o culto entre deuses e tudo mais. Então entende-se, né, pelo hebraico, que seria profanar o nome de Deus, e não proclamar no sentido de orar e tudo mais, até porque logo a gente vai começar a ver a corrupção da humanidade. O capítulo 6 é sobre a corrupção da humanidade, e o capítulo 5 vai falar
só sobre a descendência de Adão, então não entra, né? Como se fosse uma pausa para continuar, do 4 para o 6. Então, nesses 5 é só falando sobre a descendência, mas o 6 é a corrupção. Então, isso bate com o que em hebraico diz que é profanar o nome de Deus e não de fato invocar no sentido de orar a Deus, o nosso Senhor, ok? Então vamos lá, deixa eu finalizar aqui a tela, deixa eu abrir primeiro aqui e vou parar de gravar aqui agora. Então, peraí, antes de eu parar de gravar, para todos vocês que não conseguiram assistir a live hoje, eu vou colocar no YouTube agora, vocês assistem quando vocês puderem. A gente volta na segunda-feira com o capítulo 5, a descendência de Adão. E é isso. Vocês tenham um bom fim de semana. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa aqui, eu vou parar a gravação da tela, mas a live especificamente acaba aqui, tá bom? Deixa eu então parar de coisa aqui, peraí. Que eu parei de ir e agora eu vou parar. Tá, então a tela já não tá mais sendo compartilhada. Bom, é isso. Então, um beijo a todos vocês, que Deus te abençoe e ilumine muito sempre, amém. Vi, um beijo enorme para você. Theo, obrigada, um bom fim de semana a você também, beijo. Tainá, mana, te amo, obrigada, um beijo. E todos vocês que estiverem presentes aqui, que vocês tenham um fim de semana muito abençoado, em nome de Jesus Cristo, para a gente voltar na segunda-feira aqui. Filipe, também, um beijo para você, não sei quem está online aqui. Então fiquem com Deus, amo vocês e até segunda-feira, se Deus quiser, e que graça a Ele a gente fez essa primeira semana de bênção na nossa vida. Amém, tá bom? Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.